Graça e paz. Hoje, nosso 7º dia desse propósito, essa campanha de jejum e oração pela nossa casa e pela nossa família. 7º dia, 1/3 do caminho já foi percorrido. E temos visto os milagres, as bênçãos de Deus sobre nós, sobre a nossa casa. E Gênesis capítulo 41, versículos 45, depois 51 e 52 diz assim: E a José chamou Faraó de Zafenate-Paneia. Ele deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Versículos 51 e 52. José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. José, todos conhecem a história, né? Aquele menino o menino sonhador, alguém que tinha sonhos e sonhos de Deus. Lá em Tiago diz assim que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, a qual não há sombra de variação de dúvida, não há sombra e nem variação de dúvida. Então, os sonhos de José tinham vindo de Deus. E a Bíblia nos diz lá em Filipenses que Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. E esses sonhos fizeram com que José ele fosse perseguido. E perseguido pelos seus irmãos e vendido como escravo. Depois vai para a casa de Potifar, ali acusado injustamente. Dali ele vai para a cadeia. Na cadeia ele conhece um mordomo e um padeiro do rei. O copeiro e o padeiro do rei. E eles estão ali presos também, têm sonhos. E José interpreta os sonhos deles. E depois o copeiro é restaurado e o padeiro é morto conforme o sonho de cada um. Então, e depois José continua esquecido ali na prisão até o dia que ele se apresenta a Faraó. Nessa caminhada toda de alguém que teve um sonho e esses sonhos começaram a acontecer na vida dele bem depois. Porque, e na realidade a gente acha que esse sonho aconteceu depois, né? Depois de passado 17 anos que ele está ali no Egito, que ele é vendido como escravo, e depois de 17 anos esses sonhos parece que estão acontecendo, que agora começa a se formar, mas na realidade tinha acontecido lá atrás, quando que os irmãos de José começam a ter inveja dele, começam a persegui-lo. Então aquilo estava sendo para que ele pudesse chegar ao destino dele. Muitas vezes nós, na nossa casa, nós sofremos perseguições, nós sofremos situações assim que muitas vezes nós não entendemos o que está passando ou por que algumas coisas estão acontecendo, mas precisamos ter em mente que Deus, Ele colocou em nós uns sonhos e Ele vai usar de muitos meios para que nós possamos chegar ao nosso destino. A Bíblia diz assim que Deus transforma a maldição em bênção, né? Lá em Neemias 13:2, Neemias falando a respeito do povo que estava vindo e Balaão começou a amaldiçoar o povo, mas só que Deus transformou a maldição em bênção. Foi isso que aconteceu com José, é isso que acontece com as nossas vidas, acontece conosco. Então, José ele passa por toda aquela situação e parecia que o sonho dele só se cumpriu depois que ele chega diante de Faraó, mas não, ali o destino dele estava começando a clarear, mas só que os sonhos começam a se cumprir quando que ele é perseguido pelos irmãos, os irmãos têm inveja e começam a persegui-lo e vende como escravo.
porque aquilo que parecia algo absurdo, algo que seria para a destruição, era o caminho que Deus estava fazendo, levando José para que ele pudesse estar no Egito, para que o destino dele fosse cumprido. Então era necessário ele passar por tudo isso. Se ele não tivesse sido invejado pelos seus irmãos, ele não chegaria no Egito, ele não chegaria diante de Faraó. Se ele não tivesse sido invejado pelos seus irmãos e não tivesse sido vendido para os medianitas ali, naquela caravana que estava passando, ele não teria chegado no Egito. Se ele não tivesse sido acusado injustamente pela mulher de Potifar, ele não iria para a prisão. E na prisão, se ele não tivesse ido para a prisão, ele não teria conhecido o copeiro do rei. E se ele não tivesse conhecido o copeiro do rei, interpretado sonhos e depois sido esquecido até pelo copeiro ali na cadeia, ele não teria chegado diante de Faraó, porque quem indicou José para Faraó foi o copeiro. Então são meios que Deus usa para que nós possamos crescer, para que nós possamos ir avante. E o interessante disso tudo, que nós estamos falando sobre família e vemos que nessa trajetória os sonhos começam a acontecer e chega um momento em que ele é colocado diante de Faraó. Ele recebe ali o posto como se fosse de um primeiro-ministro, governador do Egito, e Faraó dá um nome para ele que diz Zafenate-Paneia. Esse nome, existe várias vertentes da tradução dele, o que quer dizer mais ou menos, só que uma das mais aceitas é Deus disse que ele viverá. Deus disse que ele viverá. E outros vai falar também preservador da vida. Então, José, ele é reconhecido como aquele que é um preservador da vida. Aquele em quem Deus falou para ele, ele vai viver. Ele vai viver. Tem uma música do Renascer Preze que diz, parece que esse dia nunca vai chegar, parece que as promessas eu não vou viver, possuir a terra que emana leite e mel, ver meus filhos ao redor, ver as bênçãos sobre os meus. Mas ele vai, nessa letra, depois vai falando assim, olha, aquele que começou a boa obra na minha vida, ele é fiel, e eu não morrerei, antes viverei todos os bens do Senhor aqui na terra e nos céus. Quando que nós realmente permanecemos fiéis diante do Senhor, permanecemos fiéis e vamos nessa caminhada, nós não vamos morrer sem ver o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Se nós realmente permanecemos fiéis e nós realmente cremos nisso, porque como Deus falou de José, Deus fala para você, olha, Deus disse, ele vai viver. E Deus te coloca como um preservador da vida. Você está nesta casa, você está nesta família, porque Deus te colocou aí para ser um preservador de vida, para que a família não fosse destruída, mas pelo contrário, para que através da tua vida, como aconteceu com Abraão, ele diz assim, se tu uma bênção, e através da tua vida, através da tua família, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então as pessoas que estão ao redor vão ver o milagre de Deus na tua vida, e você vai ser instrumento de Deus também para a cura em outras famílias, em outras pessoas. José, ele constitui uma família, porque ele foi fiel a Deus, porque ele não se deixou intimidar por tudo aquilo que estava passando. José, ele vê o milagre de Deus na vida dele, os sonhos acontecendo, ele vive isso na vida dele. E aí ele tem 2 filhos. Então, o primogênito, ele coloca o nome de Manassés, que significa esquecimento, que faz esquecer. Ele declara, Deus me fez esquecer de tantas provocações dos dias que se passaram. Deus me fez esquecer de todo o trabalho que eu tive na casa do meu pai, na terra do Egito. Deus me fez esquecer de tantas provocações dos dias que se foram. Eu quero declarar sobre a sua vida, quero declarar
na nossa casa, na nossa família. Oh, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós vamos ter esse fruto que Deus vai nos fazer esquecer de tantas provocações nos dias que se foram. Quantas vezes nós vivemos, nós passamos por situações de provocações para roubar a nossa vida, para não estar nos levando a desistir, muitas vezes até de viver, mas o Senhor vai nos dar o fruto de que vai nos fazer esquecer de tantas provocações dos dias que se foram. E ao mais novo, ele coloca o nome de Efraim, que significa frutífero. Ele diz assim: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, naquilo que parece aflição, o Senhor vai te fazer prosperar. Naquilo que são momentos a qual nós passamos olhando para a nossa casa, para a nossa família, parece que nós estamos debaixo de uma aflição. Vai ser neste lugar onde que Deus vai nos fazer prosperar, vai nos fazer frutífero. Então, a bênção de Deus sobre a tua casa, a bênção de Deus sobre a tua família, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. O milagre de Deus acontecendo, sendo liberado. Então não abra mão daquilo que você tem vivido, não abra mão. Quando eu falo aquilo que você tem vivido, é que os sonhos que Deus colocou em você, que talvez você esteja vivendo algo diferente daquilo que são os sonhos, mas creia que Deus vai usar tudo isso para te aperfeiçoar e te levando, te empurrando para o cumprimento do destino na sua vida, na sua casa e na sua família. Há um propósito de Deus por essa família, há um propósito de Deus pela sua vida, há um propósito de Deus por esta família, pela sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Então, vamos fazer essa declaração de fé. Eu confesso e declaro que Deus vivo é meu Pai. Eu confesso e declaro que o Deus vivo é meu Pai eterno e o verdadeiro cabeça da minha família terrena. Ele me deu a minha família e ela é parte do seu propósito divino para a minha vida. Eu sei que Ele é pai para o órfão e esposo de quem não tem esposo. Ele toma o solitário e o coloca entre família. Todas as famílias vêm dele e Ele tem prazer em enchê-las de bênção. No nome de Jesus, eu reivindico a proteção da nova aliança sobre a minha família. Eu declaro palavras de esperança, salvação e cura sobre a minha família. Eu os abençoo com retidão, paz e alegria. Eu honro o meu relacionamento familiar como filho de meus pais, como companheiro da minha esposa e como pai de meus filhos. Que Deus os abençoe ricamente. Eu mantenho minha aliança de casamento. Eu honro meu pai e minha mãe. Eu considero a minha companheira como um presente de Deus para mim. Eu me alegro no fato de que filhos são uma herança maravilhosa do Senhor. No nome de Jesus, eu liberto a minha família de qualquer maldição hereditária ou influência maligna. O sangue de Cristo tem libertado toda a minha família. Ele tem nos abençoado com toda a bondade de Deus. Aleluia. Amém. Declara-se comigo também o Salmo 91. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansarei. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontro refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerei os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos contemplarei e verei a recompensa dos ímpios. Porque eu fiz do Senhor o meu refúgio e do Altíssimo a minha habitação. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha casa. Porque aos seus anjos o Senhor dará ordem ao meu respeito para me guardarem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos para que eu não tropece em alguma pedra. Pisarei o leão e a áspide, calcarei aos pés o filho do leão e a serpente. Pois eu amei o Senhor, Ele vai me livrar.
vai me colocar no alto retiro, porque eu conheço o seu nome. Quando eu invocar, ele vai me responder. Estará comigo na minha angústia, vai me livrar e vai me honrar. Com longura de dias, vai fartar-me e vai mostrar-me a sua salvação, diz o Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque os Teus caminhos são, Senhor, caminhos planos, caminhos de vida. Oh, a Tua palavra nos diz que a vereda do justo é como o nascer do dia, o romper do dia, a aurora do dia, que vai crescendo e até se tornar dia perfeito. Então, Senhor, nós sabemos que nessa caminhada que nós estamos, essa nossa jornada, o Senhor tem nos escolhido como o Senhor escolheu José. O Senhor tem nos chamado. O Senhor tem falado que o Senhor é aquele que acrescenta. O Senhor é aquele que está conosco. E ainda o Senhor tem nos colocado com o objetivo de sermos aqueles que são preservadores da vida e aqueles que vão viver os teus milagres. O Senhor disse para nós, o Senhor disse na nossa família, eles viverão, eles não serão destruídos. As circunstâncias, a malignidade, o sistema não vai destruí-lo, porque é a tua palavra. O Senhor disse, o Senhor vai preservar a tua palavra. Nós queremos nisso e profetizamos isso sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. E declaramos aqui também que nós vamos viver, nós vamos ter o fruto de que o Senhor nos faz esquecer de tantos trabalhos que tivemos, de tantas penuras que passamos, e o Senhor vai nos fazer esquecer e vai nos dar algo frutífero no nome do Senhor Jesus Cristo. Entre em cada lar, em cada casa, em cada família, realiza os teus milagres poderosos, traz salvação, traz cura, traz libertação, envia os teus anjos, Senhor, como está no Salmo 91, para guardar cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.